Boa noite, Brasil. Está começando o Café com Mensagem desta noite. Uma ótima noite para você. O Café com Mensagem está aqui todo domingo e toda segunda-feira, às 10h30 da noite. Ouça também o Café com Mensagem no YouTube. É só digitar Tony Luiz Frater. Tony Luiz Frater. Está começando o Café com Mensagem nesse tempo em que o mundo atravessa uma grande noite, mas esta noite é sempre iluminada pela luz onipotente, maravilhosa de Deus. Esta luz que ilumina o coração do homem e da mulher. Para quem acende essa luz da fé em suas vidas, sempre na humanidade nós passamos por grandes noites, mas as noites são passadas com paz, com confiança, com vitória. Vitória tem aquele que permite-se a fé no soberano Senhor da vida de todos os tempos. Este momento é um momento muito forte da oração dos humildes, que realmente tem o poder de tocar o coração de Deus. Aliás, os humildes têm o poder de ordenar a Deus, que Deus haja. É por isso que a oração dos humildes é tão forte, porque elas são humildes e confiam em Deus. E Deus não pode renegar a confiança dos seus filhos e filhas. Humilde é aquele que recorre a Deus. Quem recorre a Deus, evidentemente, é humilde, porque os poderosos deste mundo nunca recorrem a Deus, muito pelo contrário, querem acabar com a noção de Deus, com a imagem de Deus, com a presença de Deus no mundo, porque eles próprios querem ser Deus e colocam o próprio interesse sobre todas as coisas, o próprio poder, o próprio dinheiro, sobre tudo. Portanto, cabe aos humildes a salvação da humanidade através de suas orações, porque Deus ouve a oração dos humildes. Eu te convido agora a uma oração de confiança. Aliás, essa oração de confiança foi escrita pelo rei Davi. E o que é interessante é que este rei tinha um coração humilde, dependia de Deus, entendia que Deus era o princípio, o fim e o centro da vida dele. Mesmo como rei, ele colocava tudo nas mãos de Deus. Não era perfeito moralmente, cometeu muitas falhas, mas a grande perfeição dele é a perfeição da fé e da confiança em Deus e da confiança na misericórdia de Deus. Então eu te convido, nesta noite, a oração de um salmo de confiança, que é o Salmo 91, para dizermos assim juntos. É um salmo onde você se coloca sob a proteção do Altíssimo, sob a direção do Altíssimo, sobre a luz imensa do Altíssimo. E a glória dele ilumina a tua noite e as noites deste planeta. Então vamos juntos, dizendo assim: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, este diz ao Senhor: sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até 10.000 à tua direita, nem o mal há de chegar próximo de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos opressores, pois tu fizestes do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nem o mal há de chegar próximo de ti, nem a desgraça abaterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos
eles te guardarem. Eles haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. E assim diz o Senhor, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e de protegê-lo, pois o meu nome lhe conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Quem habita ao abrigo do Altíssimo, este diz ao Senhor: sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Salmo 91, esse salmo da confiança absoluta. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você uma mensagem exatamente, um aprofundamento da fé e da confiança. É uma leitura bíblica tremenda para a gente ter um entendimento mais fino sobre a questão da fé. Mais do que nunca, o mundo é convidado a ter fé. Se um homem e uma mulher não têm fé, coloca em risco a própria vida, a vida da própria família e, de fato, acaba não ajudando o mundo, acaba sendo um problema para o mundo por sua falta de fé. Então vamos já também falar mais sobre a fé a partir do livro de Josué, onde Deus dá uma ordem a Josué e ao povo de Israel, e nós vamos entender melhor o que é de fato a fé, como é que você exerce na prática a sua fé. Mas voltando ao Salmo 91, que também é um salmo de confiança e de fé, ele começa a dizendo: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Quem vive à sombra de Deus, este diz ao Senhor: sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. E ele começa dizendo: quem habita ao abrigo do Altíssimo. O abrigo do Altíssimo é o coração do homem e da mulher. Quem habita o próprio coração onde Deus está habitando no abrigo do Altíssimo, porque o Altíssimo resolveu, por bondade e misericórdia, habitar no coração do ser humano. Então, quem está neste abrigo vai ser liberto do caçador do seu laço, não temerá terror durante a noite, mesmo que caia milhares ao lado dele, ele de fato nada sofrerá. Os seus olhos vão ver a vitória, ou seja, ele vai contemplar o castigo infligido aos opressores, e nem o mal há de chegar próximo daquele que coloca no próprio coração, no próprio ser, a presença divina. Quem habita ao abrigo do Altíssimo. E o Salmo termina dizendo assim: hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Hei de livrá-la e de glória coroá-la. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Por quê? Porque a mim se confiou. É o verso anterior, é o verso 14. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e de protegê-lo, pois o meu nome lhe conhece, e assim por diante. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. Por que Deus faz isso? Deus faz por puro amor. Deus ama a todos? Sim, Deus ama a todos. Só que quem não pede a Deus não pode receber o que não pediu. Portanto, a exigência é que as pessoas confiem e peçam e saibam de forma absoluta que Deus atende o pedido de quem lhe pede com humildade. É evidente que se você pedir uma coisa ruim, Deus não vai te dar. Mas se aquilo que você pede de fato é bom para a sua vida, então você tem que ter a certeza absoluta, nunca duvidar de que Deus vai te conceder.
Ele te concede o que você pede. Ele te concede tudo o que você pede. Mas é importante entender, ele concede na sabedoria infinita dele. Talvez você peça um peixe, como disse o Cristo. Você pede uma coisa boa, você pede um peixe dourado. De repente, ele vai te dar um peixe pintado, que está melhor, está mais bonito, está mais belo, está mais rico, está mais saudável do que o peixe, do que outro peixe. Mas é muito importante entender que a sua oração é atendida de uma forma superior por Deus para atender às suas necessidades. E esta resposta é uma resposta segundo Ele, porque Ele sabe tudo de você e sabe tudo de todas as coisas. Portanto, a oração sempre é atendida. É por duvidar da própria oração que as pessoas titubeiam na fé. E quando titubeiam na fé, não recebem o que pediram. Não tomam posse da promessa. Nós vamos então trazer aqui aquele texto bíblico onde vamos aprofundar essa questão. Se você se lembra, quando Israel saiu do Egito, foi libertado das garras do Egito, do faraó, depois que Deus encheu o Egito de pragas, né? E para libertar o povo, aí não teve jeito, aí o faraó resolveu libertar o povo de Israel. Mas mesmo assim, depois que o povo foi libertado, o faraó foi atrás, né, do povo de Israel para destruir, realmente, para matar, para escravizar as crianças, escravizar as mulheres, para matar os homens. E aconteceu que era uma maravilha, Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Isso exigiu fé. E Deus comandou o seu povo através de Moisés. E Israel foi libertado das garras do Egito. No entanto, passou 40 anos no deserto. Por que Israel ficou titubeando no deserto? Por falta de fé, por falta de confiança, por falta de fidelidade a Deus. Então, nem o grande Moisés conseguiu entrar na terra prometida. Quem que entrou? Entrou Josué. Josué entrou na terra prometida. Não porque fosse mais perfeito do que Moisés, mas porque era desígnio de Deus. O povo ficou 40 anos aguardando a terra prometida, porque não tinham condições de entrar na terra prometida, porque eram ingratos a Deus, porque não reconheciam a mão poderosa de Deus, e tudo atrasou na vida de Israel. Depois de 40 anos, eles atravessaram o Mar Vermelho, o Rio Jordão, a pés enxutos. Então, aqui que eu quero chegar. Então, quem entrou na Terra Prometida, Israel, depois de 40 anos, entrou através de Josué, e Deus falou com Josué, deu um comando. Veja o comando que Deus deu a Josué. Ele diz assim: assim que as plantas dos pés dos sacerdotes pousarem nas águas do Jordão, então as águas serão cortadas, e Israel atravessará em pés enxutos o rio. Então veja, nós lemos isso em livro de Josué, capítulo 3. Então Deus dá esta promessa a Israel, para que Israel tome posse da terra prometida. É muito importante essa passagem bíblica, é muito importante. O que Deus fala? Deus fala que Israel, cada tribo, deve escolher um levita, um sacerdote. Um por tribo, são 12 tribos, portanto 12 sacerdotes. Então esses 12 sacerdotes deveriam carregar a arca, e quando os 12 colocassem os pés no rio, então o rio cessaria de correr, ou seja, a parte de cima do rio, do alto, ia parar a água, como parou de fato, e a água de baixo ia correr, então o rio ficou a seco. Mas veja como que isso funciona. A promessa para o povo de Israel através de Josué exigia a confiança e a fé. Imagina que o povo ia em direção à terra prometida,
mas estava o rio à frente. Mas como é que eles iam se meter na água? Muita gente podia não saber nadar, nunca ficar no deserto durante 40 anos, não tinha mesmo noção de nadar. Como é que eles iam nadar? Iam morrer todos. No entanto, eles tinham que confiar na promessa. Então, quando os 12 primeiros sacerdotes, carregando a arca, pisassem na água do Jordão, então o rio ia ficar seco. Agora, imagina, de repente Israel podia chegar 500 metros antes e começar a tremer. Começar a ficar em pânico e todo mundo começar a fugir, ninguém quer correr esse risco. Portanto, eles perderiam a promessa. Perderiam a promessa. Então, quando você tomou conhecimento da promessa, quando a promessa divina veio no seu coração, ou quando você pediu e sentiu que Deus te ouviu, mas pode acontecer o quê? Depois de 1 hora, de 2 horas, você esqueceu da promessa, você duvidou da promessa, você começou a pensar, ficar confuso, e você esqueceu que Deus te ouviu. Então, o que acontece? Por sua falta de fé, as coisas não acontecem na sua vida. Imagine se Israel parasse a 100 metros do Rio Jordão. A promessa seria perdida. 40 anos no deserto para entrar na Terra Prometida e atrasar mais ainda. Se aquele povo ali, sob o comando de Deus através de Moisés, duvidasse. No entanto, aqueles homens grandes, inteligentes, tinham que passar por essa provação, por essa prova, e tinham que ir de cara limpa. Por quê? Porque podiam ficar envergonhados, podiam dizer assim, mas nós somos adultos, a gente não é criança, como é que vamos fazer isso aí? Podiam começar a duvidar, podiam começar a fazer uma chacota em cima da promessa divina, porque a promessa divina vem através de um homem, no caso era Josué. No entanto, não, esse povo realmente se colocou a caminho, saiu do acampamento, não ficou no acampamento, levantou o acampamento, pegou seus pertences, pegou tudo que tinha e dirigiu, e não sabia como que ia acontecer. A promessa era, o rio vai se abrir. Mas eles, imagina, tinham que confiar. Portanto, agora, se você não confia até o fim, você para antes, você para 100 metros antes de pisar nas águas. Então, a fé é isto. Você sente que Deus te ouviu, você pediu, Deus te prometeu, às vezes você sente no coração uma promessa divina, mas você tem que prosseguir. De repente você está cansado, então você pode descansar muito. Se você está com muito estresse, descansa, mas depois que você descansou, você sentiu no coração, vai por aqui? Vai. Se a sua inteligência falou, vai por aqui? Vai. Mas vai por quê? Porque você sabe que a promessa foi feita. Então, você tem que seguir em frente, mesmo sem enxergar o caminho que está pela frente. Esse que é o detalhe. Mesmo sem enxergar o caminho, você continua indo e você continua avançando. Quando você está dirigindo na escuridão da estrada, na total escuridão, o que você enxerga? Você enxerga 60 metros da luz. A luz vai a 60 metros. E você não sabe o que tem a 70 metros na frente, você não sabe. O que tem a 80 é muito menos. Você não sabe, você está vendo só 60 metros. Só que você continua o quê? Caminhando, vendo sempre cada 60 metros, não é isso? Você não vê além de 60 metros. No entanto, você confia. E porque você confia, você chega ao seu destino. Você continua dirigindo e vai chegar ao seu destino. Mas se você ficasse tomado de pânico, porque não enxerga, a luz chega só a 60 e você não consegue enxergar a 80 metros, se você entrasse em pânico, você travaria. E você ficaria no meio da noite, parado em pânico no meio da estrada. Portanto, a fé tem esse detalhe fino que é muito importante entender. Você precisa tomar posse da fé e caminhar pela fé. Você não vai caminhar por sua segurança. Você não vai caminhar por sua visão. Você não vai caminhar pela visão dos seus olhos ou da sua mente. Mas você vai caminhar apenas pela fé em Deus. Então, nos tempos difíceis da humanidade, nas noites que a humanidade atravessa, os homens e as mulheres de fé fazem toda a diferença. Então, eu trouxe para você esta mensagem e agora eu vou ler a mensagem
e você vai entender melhor ainda o que eu estou dizendo. Então, não era para o povo esperar no acampamento, esperar pela abertura do caminho do rio. Era para andarem, caminharem pela fé. Deviam levantar acampamento, guardar os seus pertences, formar fileiras para a marcha e seguir até a margem do rio, para que ele se abrisse. Se tivessem descido até a margem do rio e parado ali, à espera de que se abrisse, antes de colocarem nele os pés, teriam esperado em vão, teriam perdido a promessa. Precisaram dar um passo na água, para que o rio se abrisse. Precisamos crer, temos que crer na palavra e prosseguir avante no dever, embora não vejamos caminho algum por onde avançar, por onde andar. A razão porque tantas vezes nos vemos impedidos por dificuldades, travados, é que esperamos vê-las removidas antes de tentarmos passar. Então, o rio não foi removido e não foi aberto antes de você começar a passar. Foi quando você pôs o pé no rio. Se avançarmos pela fé, o caminho vai se abrir para nós. Muitas vezes ficamos parados esperando que o obstáculo seja removido, quando deveríamos seguir avante como se não houvesse obstáculos. Lembrando que amanhã, como todo dia, tem 10 da manhã a nossa live, a live do Dr. Tony Luiz no Facebook, às 10 horas da manhã. É uma grande novidade, as nossas lives de manhã, às 10 da manhã, no Facebook. É só entrar no meu Facebook, é Tony Luiz Frater, Tony com I, Luiz com Z, Tony Luiz Frater. Muita gente aqui na Rádio Mundial, Vibe Mundial, é minha amiga, meu amigo no Facebook. Então, para você que ouviu hoje o Café com Mensagem, uma noite cheia, cheia de Deus e de tudo que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude.